encontraram, tá? Ela foi encontrada, se eu não me engano, na Turquia, numa gruta, tá? Então, nós temos o nome de São José. São José, ele recebeu a titulação de ser o patrono da Igreja Universal, né? E, portanto, todas as nossas atividades nesse ano são dirigidas pedindo a sua intercessão. Eu tenho uma grande devoção a São José. A minha própria diaconia, ela tem 2 santos na qual eu procuro pedir sempre a proteção e a bênção deles como intercessão, que é São Francisco e São José, tá? Então eu convido vocês a rezarmos a oração de São José, que foi escrita pelo Papa esse ano. Se vocês não têm, eu rezo e vocês com o coração vão acompanhando. Oração a São José. Salve, guardião do Redentor e esposo da Virgem Maria. A vós, Deus confiou o seu Filho. Em vós, Maria depositou a sua confiança. Convosco, Cristo tornou-se homem. Ó bem-aventurado José, mostrai-vos Pai também para nós, e guiai-nos no caminho da vida. Alcançai-nos graça, misericórdia e coragem, e defendei-nos de todo mal. Amém. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Espírito Santo, fonte da sabedoria, iluminai-nos. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, muito bem. Então tá, que alegria vê-los. Foi boa a aula semana passada. Eu vou ainda assistir, eu não tive tempo, mas eu vi pelos vossos comentários que foi muito boa a aula lá com o professor. Então tá bom. Sim, bem, foi muito boa, muito boa. A gente teve uma outra forma de estudar, vimos uma outra visão da história da igreja, enfim, eu gostei muito. Que bom. Então tá bom, tá ótimo. Bem, vamos então voltar ao nosso assunto sobre o Evangelho de João, né? Nós estamos caminhando na primeira parte do livro do Evangelho de São João, que é o chamado Livro dos Sinais. Vocês se lembram? João não fala em milagres, fala em sinais. Talvez nesse momento ainda vocês não consigam perceber a diferença de um milagre e de um sinal. Mas vocês, até o final do curso, tenho certeza que entenderão esse sentido. Nós já trabalhamos aqui, refletimos com vocês, já os 2 primeiros sinais. O primeiro sinal é um fato, uma narrativa exclusiva de João, as bodas de Caná. Nós não encontramos essa narrativa em nenhum outro texto dos evangelhos sinóticos. Ali as bodas de Caná, e todos os sinais falam isso, ele contrapõe a realidade do mundo com a nova realidade, que é a realidade divina, apresentada por Jesus. Então, nas bodas de Caná, qual que é a realidade do mundo? Falta o vinho. Qual que é o sinal que Jesus apresenta? O vinho eu dou em abundância. Nas bodas de Caná se inicia a chamada nova aliança em Jesus. Então, as bodas de Caná é onde começa tudo. Do ponto de vista, vocês não precisam se preocupar muito com isso, mas do ponto de vista, a divisão, quando termina o Antigo Testamento e quando começa o Novo Testamento,
no Evangelho de João é justamente as bodas de Caná, que é simbolizada pelas 6 talhas. Estão lembrados das 6 talhas? O número 6 representa aquilo que é incompleto. É a antiga aliança. Em Jesus, as 6 talhas, ou seja, a antiga aliança, ela serve de base, ela serve de receptáculo para que o vinho bom seja oferecido para aqueles que estavam na festa. O vinho que Jesus oferece. Então, ali nós encontramos, então, o início dos sinais, o primeiro dos sinais. E o texto do evangelista fala bem isso, né? No finalzinho das bodas de Caná fala: este foi o primeiro dos sinais. Ele aconteceu em Caná da Galileia. Então, ele faz questão de avisar que ali é o ponto de partida. Nós estamos falando, dentro da estrutura joanina, de um longo dia de Jesus. É um dia simbólico. É o 6º dia da criação. Estão lembrados que eu fiz para vocês? Nesse 6º dia, vão acontecer todos os 7 sinais. Então, é lógico que aqui vocês já entendem, é uma linguagem simbólica, mas por quê? Nós temos como pano de fundo o Antigo Testamento. Nós temos como pano de fundo a criação. Nós vimos que o próprio prólogo, ele tem como referência o quê? A grande narrativa da criação, capítulo 1 de Gênesis, né? O verbo se fez carne e habitou entre nós. No princípio era o verbo estava em Deus, o verbo era Deus. Então, quando nós estudamos o Evangelho de João, por isso que é um estudo diferente dos sinóticos, nós temos que, é como assim, colocássemos o Antigo Testamento e o desenvolvimento do texto joanino. Vocês vão ver que isso hoje vai ter uma continuidade nesse sentido. Mas voltando a falar dos sinais, o segundo sinal que também nós já vimos foi a cura do filho de um funcionário real. Estão lembrados? Qual que é a realidade do mundo? O mundo está doente. O filho do funcionário está prestes a morrer. Não está prestes a morrer. Ou seja, o mundo está levando, no sentido do sinal, o mundo está levando a humanidade para a morte. O que Jesus oferece, como contraponto, a partir do seu sinal? A saúde para o filho. Então, aqui nós encontramos falta do vinho em abundância, bodas de Caná. A doença, Jesus oferece a saúde, a vida, a partir desse segundo sinal. Esses 2 sinais, gente, eles têm uma relação particular entre eles. Porque vocês já estão percebendo que os sinais são verdade revelada, evangelho anunciado, Cristo se fazendo presente. Para os judeus, bodas de Caná era um casamento judaico, e para os pagãos, filho de um funcionário real, de um funcionário romano. Então aqui nós já temos a chamada universalidade da ação evangélica a partir da dimensão da comunidade joanina. Perceberam isso? Nós podemos fazer, nós não vamos ter condições de fazer isso aqui tudo aqui no curso. Mas quando nós estudamos os sinais joaninos, nós conseguimos encontrar entre eles muitas relações. Essa foi apenas uma delas que eu falei para vocês. Vamos adiante. Vamos então hoje trabalhar com vocês o 3º, o 4º, o 5º, e eu acredito que nós não teremos tempo, apesar que eu coloquei no nosso programinha, para trabalharmos o 6º e o 7º sinal. Mas não tem problema. Se não der tempo, a gente trabalha semana que vem. Então vamos para o 3º sinal. A cura do paralítico na piscina de Betesda. Betesda, ou Betesda. A palavra Betesda é uma palavra de origem aramaica, tá? E significa
Porta das Ovelhas. Porta das Ovelhas. Alguma coisa lembra isso aí para vocês, Porta das Ovelhas? Lembra, tenho certeza que lembra. É isso mesmo. Na narrativa do bom pastor, que está em João, né? Eu sou a porta, né? Eu sou aquele que, ao chamar, as ovelhas vêm e me seguem. É a passagem do bom pastor, que não é um sinal, mas está dentro desse contexto. Mas isso a gente não precisa se preocupar agora nesse momento, tá? O que esse terceiro sinal nos apresenta? Então vamos dar assim um grande painel, tá? A cura de um paralítico, ela nos remete para uma realidade. Eu não conheço, ainda é um sonho meu ainda, quem sabe um dia Deus me permita, eu não conheço a Cidade Santa. Eu não sei se algum de vocês já esteve lá visitando. Mas em Jerusalém, as ruínas da chamada parte oeste da antiga cidade que está sendo escavada, eles encontraram nas escavações esse local aqui narrado nessa passagem. A cidade de Jerusalém, como quase as grandes cidades, as maiores cidades na época de Jesus, elas eram fortificadas, elas tinham um muro que as cercava. E para adentrar nesse muro, existiam os chamados pórticos. Esse pórtico, chamado Porta das Ovelhas, era onde os pastores traziam seus rebanhos, e para entrar na cidade de Jerusalém, eles entravam pela porta, por essa porta. Ali nós tínhamos pequenas piscinas, que os animais ali tomavam a sua água, e nesse complexo, e isso que é bacana, porque recentemente descobriram esse complexo, existiam piscinas de água natural, talvez parecidas aqui com as nossas cidades de Caldas Novas, de Poços de Caldas, onde a chamada água borbulhante. Essa água borbulhante, ela já antes até no Antigo Testamento, esse local dessas águas borbulhantes, ele tinha um sentido pagão. Era um local que o pessoal acreditava em curas, né? Certo? As águas medicinais têm um efeito curativo, a gente sabe disso, hoje pela ciência. Naquele tempo era atribuído ao poder dos deuses, né? Na época de Jesus, essa água borbulhante, ela tinha um caráter de salvação. Então, o que acontecia? Na narrativa do Evangelho, nas escavações que se encontravam. Essa piscina se encontrava numa parte mais profunda. A gente fala piscina, mas na verdade era um buraco na terra, onde existia essa água que aflorava de baixo. E ali ficavam muitas pessoas ali em volta, esperando essa água borbulhar. Quando essa água borbulhava, os primeiros, ou os mais rápidos, os mais ágeis, se jogavam nessa água para receber essa água que borbulhava, mas rapidamente essa água cessava de borbulhar. Então aqui que nós vamos encontrar esse personagem. Não quero que vocês se prendam numa figura histórica, mas aqui o paralítico representa muito mais, representa, na verdade, toda a multidão, toda a humanidade que se encontra à espera de uma ação de cura na sua vida. A humanidade não encontra respostas para encontrar uma vida sã e uma vida boa na sua condução. Então, esse paralítico tinha um grande problema. Ele, por ser paralítico, ele não conseguia, o texto fala isso literalmente, ele não conseguia rapidamente adentrar na água. Então, todos os outros
passavam na frente dele. E há muito tempo ele ficava ali esperando, porque ele esperava. Se mergulhar nessa água, eu serei curado. Eu poderei andar. Naquela época, os paralíticos se arrastavam com pequenas macas, para que, por exemplo, quando tivessem que subir em degraus, outros doentes ajudavam esse paralítico a subir deitado na sua maca. Naquela época não existia cadeira de rodas. Vamos falar assim, então talvez seriam as macas. Então esse era esse contexto. Quem eram as pessoas que ali estavam para mergulhar nessa água? O texto fala, né? Numerosos doentes. Quais doentes? Cegos, paralíticos e coxos. Os coxos são aqueles que têm a chamada perna ressequida. É a paralisia infantil, talvez, ou outras doenças, tá? Então nós temos aqui o grupo das chamadas doenças das maldições de Deus, na perspectiva dos judeus. Os cegos, aqueles que não veem, os paralíticos, aqueles que não andam, e os ressequidos ou os coxos, que não têm vida. Todos eles, na perspectiva da religião judaica, são amaldiçoados por Deus. Por quê? Porque cometeram pecados. Estão lembrados dessas diversas passagens, quando isso é... Qual que é o pecado que ele cometeu? O Senhor, qual o pecado que faz com que ele viva dessa forma? Todos os aleijados, cegos, coxos, paralíticos, todos eles vivem na marginalidade. Por quê? Eles não têm trabalho, não conseguem trabalhar, logicamente, não podem trabalhar no campo, não têm condições físicas, portanto, eles vivem à margem da sociedade. Depende de esmolas. Por isso que Jesus os encontra nunca na cidade. Jesus os encontra sempre nas estradas ou na entrada das cidades, como é o caso aqui do Portal das Ovelhas. Até aí tudo bem? O texto, então, lá no capítulo 5, se vocês quiserem abrir a Bíblia de vocês, no capítulo 5, quando vai narrar esse nosso terceiro sinal, vai lá, a partir do versículo 4. Os cegos, os coxos, os paralíticos ficavam esperando o borbulhar da água. Eu estou lendo, tá? Versículo 4 agora. Porque o anjo do Senhor se lavava, de vez em quando, na piscina e agitava a água. O primeiro, então, que aí entrasse, depois que a água fosse agitada, ficava curado. Qualquer que fosse a sua doença. Encontrava-se aí um homem doente. Havia 38 anos. Vamos falar um pouquinho o que significa esses 38 anos? 38 anos, se a gente pegar na perspectiva da numerologia, 3 mais 8 dá que número? 11. 11 não é ainda a igreja. A igreja é o 12. Tá? 38 anos. A gente se lembra que uma geração, quantos anos uma geração vivia naquela época aproximadamente? 40 anos. Uma geração era composta de 40 anos, né? Uma geração. Vocês se lembram? E aqui eu peço para que vocês comecem a perceber onde eu quero chegar com vocês.
40 anos é a caminhada de um povo que sai do Egito para a Terra Prometida. E nesses 40 anos, nenhum dos que saíram entraram. Por quê? Porque essa geração só caminhou. Guardem esses elementos. Então, nós estamos falando aqui de um homem com uma doença que está próximo do quê? Próximo da sua morte. 40 anos é a expectativa de vida. 40 anos é o tempo de uma geração. Então, quando o texto aqui coloca 38 anos, que ele estava já próximo do fim da sua existência. É uma geração que viveu durante toda ela. E aqui o texto faz questão de falar. Ele era doente havia 38 anos. Ou seja, ele já nasceu doente. A humanidade já está nascendo doente nessa sua perspectiva. Mas assim como no segundo sinal, o filho do funcionário real não estava morto, estava muito doente, estava para morrer, esse paralítico também está para morrer e não consegue a sua cura. Tudo bem, gente? Estão caminhando aí? A gente tem que ir devagar, porque esses sinais, a partir de agora, são riquíssimos em informação, em sentido teológico. Lá na sequência, a partir do versículo 6, Jesus, vendo-o deitado, se ele está deitado, é lógico. Se ele é um paralítico, é lógico. Ele não está caminhando. Então é quase que aqui como o texto fala. Jesus vendo este homem que não caminhava, isso é importante, não caminhava. Como é que o texto lá quando o povo sai do Egito, rumo à Terra Prometida? O povo caminhava no deserto. Vocês estão percebendo que eu estou dando aqui para vocês agora, como aquele pano de fundo do Antigo Testamento, a narrativa do Êxodo? Estão percebendo? Eu quero que vocês fiquem com a narrativa do Êxodo na cabecinha de vocês. Tá? Jesus vendo deitado, ou seja, que não caminhava, e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: você quer ficar curado? Ou seja, você quer caminhar? Ou seja, você quer mudar de vida? Ou seja, você quer descobrir a felicidade em sua vida? É a pergunta que Jesus faz para nós hoje. Qual foi a resposta que o enfermo deu? Senhor, eu quero, mas eu não tenho ninguém que me jogue na piscina. Quando a água é agitada, quando eu tento chegar lá, outros chegaram antes de mim. Onde que o paralítico estava procurando a sua cura? Na água da piscina, no Portal das Ovelhas. Vocês estão lembrados que nós vimos no encontro passado a narrativa da samaritana? Ela veio tirar a água do poço de Jacó. E Jesus fala assim: eu posso te dar uma água que você nunca mais terá sede. É o mesmo contexto que nós estamos aqui. Tá? Então, no versículo 8, Jesus disse: você não precisa ir na água. Levanta-te, toma o teu leito e ande. Imediatamente o homem ficou curado. Tomou o seu leito, né, a sua maca, e se pôs a andar. Aí depois, na sequência, eu não vou ler para vocês, mas aí acontece já a primeira reação. Quando que aconteceu isso? Num sábado. E o que foi a primeira reação daqueles que viram aquele paralítico que era conhecido, 38 anos, vivia ali, carregando com o seu leito? Não foi de ficarem estupefatos por ele estar andando.
mas foi por ele estar andando num dia de sábado, carregando o seu leito num dia de sábado. E perguntam para ele: como você está carregando o seu leito nesse dia, que é um dia santificado? E ele fala assim: um homem me mandou carregar o meu leito. Tá? Mas quem é esse homem? Ele não conhecia. Ele não conseguiu dar essa resposta para os outros. Vamos dar uma paradinha aqui. Nós temos aqui talvez muito mais coisas nesse aspecto aqui, que nós vamos encontrar já um primeiro confronto, né? Depois o texto vai terminar que os judeus vão tentar matar Jesus, mas isso a gente vai ficar numa outra dimensão. Mas essa cena aqui, ou esse sinal, nos remete para, primeiro, para duas dimensões. Como a sociedade se encontra, como a humanidade está? Paralisada. Não caminha. Não vai à terra prometida. Estão entregues à própria sorte. Estão desanimados. Estão procurando a cura, mas a concorrência, a falta de amor faz com que o homem fique durante a vida inteira, já próximo à sua morte, esperando chegar até uma piscina onde ali ele acredita que possa estar sua cura. Jesus tira ele dessa busca incansável, dessa busca incorreta, dessa busca sem resultados, e dá a ele: vai e ande. E ele andou. Antes, perguntando para ele: você quer andar? Sim, Senhor, eu quero. Então, gente, o povo de Deus está enfermo. O povo de Deus não caminha. Não caminha, né? Essa caminhada, ela é necessária para que a caminhada... Qual que é o resultado da caminhada lá no Êxodo? O povo está saindo de uma situação de escravidão para o vai ser livre, carne plena. Está falhando, esse é o grande professor. judicial. Oi? Está falhando a sua voz. Está falhando? Falhou um pouco. Vamos ver. É que às vezes o meu sinal aqui em casa, ele está um problema. Voltou aqui? Vocês estão me ouvindo agora? Então, vamos lá. Me avisa, viu? Quando falhar, vocês me avisem. Pode abrir o microfone e grita aí. Tá bom? Então, a partir, gente, desse terceiro sinal, do quarto sinal e do quinto sinal, que nós vamos ver hoje, o que nós temos no pano de fundo? Nós estamos, então, deixando lá o Gênesis na estrutura que marcou, que ponteou a chamada nova criação, e agora nós estamos entrando nos sinais que apontam para o caminho que Jesus, através dos seus sinais, mostra da escravidão para a liberdade. Para a liberdade. Então, o que acontece aqui? O que esse terceiro sinal mostra? Mostra uma cena bem clara, bem conhecida nossa, no Êxodo. A saída do povo do Egito. A saída do povo do Egito. Na narrativa da saída do povo do Egito, o escritor bíblico coloca que o povo judeu, quando o faraó permitiu que eles saíssem, carregam nas suas costas suas camas, seus filhos, levam seus animais para buscar e para viver numa nova terra, numa nova realidade. Gente, isso é maravilhoso. O sinal, então, eu queria que vocês entendessem que em nenhum momento os 7 sinais que nós estamos aqui nos aprofundando está falando de uma cura milagrosa. Não, o sinal está falando do sentido único e verdadeiro de um projeto de Deus que é dado ao homem. Mas esse projeto,
ele encontra uma série de barreiras. Nós vamos ver outras barreiras já já. E essas barreiras fazem com que o homem se desanime, que o homem desista da caminhada, que o homem crie novos subterfúgios, que o homem crie fake news, que os homens criem falsos ídolos, que os homens criem divisões e que impedem essa caminhada. Por isso que Jesus, o verbo que se encarna, ele vai fazer com que o primeiro momento, tanto para os judeus como para os pagãos, que é necessário a continuidade dessa caminhada, para que a liberdade dada como um presente, como um dom de Deus tão grande, ela seja realmente uma conquista do povo. E quem é que está nessa caminhada? O que é que caminha com esse povo? O próprio Deus. E agora, o Cristo. Então, a cruz de Cristo e a sua ressurreição, eles estão na frente desse povo que caminha para essa libertação. Só que nós vamos encontrar aqui já um grande primeiro obstáculo. O obstáculo da aceitação do paralítico em falar assim, não tenho mais, eu vou ficar aqui até eu morrer, porque eu nunca vou conseguir mergulhar na água. Esse primeiro obstáculo, Jesus vence. Jesus faz com que o homem não precise ir na água, porque ele é fonte de água viva. Jesus é fonte de água viva. Perceba o elemento da água? O que nós tínhamos nas talhas, nas bodas? Tínhamos água. E agora, novamente, aqui a água, elemento, como a água também foi substrato do encontro de Jesus com a samaritana. E essa caminhada persiste. Só que entra novos obstáculos. A caminhada não é uma caminhada fácil. O que acontece acontecer agora? Os judeus querem saber quem é esse Jesus que faz curas no dia em que não pode se fazer nada, porque é o dia de sábado. Então, não é uma questão da lei. A lei, ela deve estar subcolocada dentro do plano do amor de Deus. E o que Deus fez para com o homem? Um encontro de amor. Deus amou aquele paralítico e, portanto, o paralítico, ao sentir esse amor, ele saiu da sua situação de paralisia e conquistou o quê? O que aqui é o contrário? A começa com li e termina com verdade. Liberdade. Isso. Ele conquista a sua liberdade. Então, o prisioneiro, o paralítico, o imobilizado, conquista a sua liberdade. E não é somente para aquele paralítico específico, mas é para todo um povo que começou a caminhar no deserto. Eu não sei se vocês estão percebendo, mas não é maravilhoso isso, gente? Isso aqui dá para a gente uma injeção de ânimo, porque hoje me parece, alguém estava falando assim, o Nilson falou, nós estamos enferrujados, né? Eu acho que nós estamos ainda, mais do que nunca, esperando ao borbulhar da água, né? Mas, gente, a vida continua, a vida caminha, precisamos levantar das nossas macas, das nossas padiolas e continuar a nossa caminhada. É lógico, com certeza, agora possível por causa das vacinas, mas ainda higienizando nossas mãos, com as máscaras colocadas, mas uma caminhada que não pode terminar. Eu estou encontrando muito cristão, muito católico, que parece que está desistindo da caminhada. Né? As nossas comunidades estão se esvaziando. Não no sentido presencial, mas no sentido de povo. A gente vai falar isso mais para frente. Alguma pergunta sobre esse belíssimo terceiro sinal da cura do paralítico? Vocês entenderam?
Sim, para mim ficou muito claro. Então, Jesus oferece para a humanidade, para toda a humanidade, hein? Lá no Antigo Testamento foi somente para o povo de Israel, mas agora é para toda a humanidade. Se lembra que lá no começo, os Caná, judeus, filho do funcionário real, os pagãos. Oferece para toda a humanidade saúde e liberdade, para que esse povo, com esperança, mesmo com perseguições, não pare no caminho. Vamos lá? Vamos para o quarto sinal. Oi, fala. Alguém falou? Ademir. Oi, Ademir. Fala, Ademir. Essa parte que Jesus está no templo e encontra o curado, né? E eu ia perguntar, assim, como é que isso pode ser relacionado à questão do povo hebreu no tempo da libertação? Seria, por exemplo, o bezerro de ouro, né? Vamos dizer assim, né? Então, que o povo às vezes caminhou, mas caiu na tentação e aconteceu coisa pior, sei lá. Como é que poderia ser? Você está falando uma relação com o bezerro de ouro, né? Isso. Eu vou falar já do bezerro de ouro, já, tá? Não aqui nesse contexto. Mas esse encontro de Jesus no templo, primeiro nos dá um sentido. Esse homem, por 38 anos, ele não pôde entrar em Jerusalém. Porque em Jerusalém, quem era amaldiçoado não podia entrar. Por que não podia entrar? Porque sendo pobre, sendo marginal, ele não poderia nem oferecer alguma coisa no templo. A entrada dos cegos, dos coxos, dos paralíticos, eram proibidas nos pórticos, nos 5 pórticos da entrada de Jerusalém. Ele, ao estar lá, dá uma ideia do quê? Dá uma ideia de que a sua caminhada chegou na entrada da terra prometida. O templo, tá? É a casa do Senhor. Então, quando Jesus fala assim, ande, caminhe, ele poderia ter tomado qualquer caminho, concorda comigo, Ademir? Mas para onde que esse paralítico foi? Foi para o templo. Porque ele reconheceu que Deus, em Jesus, através de Jesus Cristo, se fez presente em sua vida. Aqui que é esse grande sentido do reconhecimento do paralítico na grande obra, no grande sinal nele operado. Deu para entender, Ademir? Sim. Eu não tinha pensado nessa ideia do templo como a terra prometida. Aí agora deu para entender melhor. Isso. Beleza. Aqui também tem um outro contexto, mas a gente não vai trabalhar com vocês, porque quando Jesus encontra com o templo, fala assim, muito bem, você veio aqui conversar com o seu Deus, você veio aqui render graças e louvores, né? Porque você recebeu uma grande graça. Agora eu te peço algo, não peques mais. Qual que seria o pecado que esse paralítico poderia estar acontecendo? Aí é uma pergunta que vocês responderão, cada um de vocês. Pensando um pouquinho, vocês vão dar essa resposta, tá? Mas aqui tem a questão do pecado. E aqui, viu, Ademir? Aqui você pode colocar o bezerro de ouro, tá? Porque o paralítico, talvez ele focou toda a sua liberdade numa ação, numa piscina, numa água, numa adoração. Então, praticamente, ele dedicou toda a sua vida para algo que até os pagãos acreditavam que eram águas milagrosas, né? E agora ele vai no templo, porque ali o templo é a casa do Deus vivo. É a mesma circunstância da samaritana. A samaritana foi beber da água, mas quando ela encontra a fonte de água viva, ela volta sem beber a água, porque eu encontrei alguém que matou a minha sede de forma definitiva. Então aqui podemos ter o pecado da adoração, como você muito bem colocou em relação ao bezerro de ouro. Por que os hebreus criaram um bezerro de ouro?
sempre que eles acreditavam. Nós vamos aqui morrer de fome. Nós vamos aqui no deserto morrer de. Nós aqui não temos mais a cebola. Vamos render culto ao Deus pagão, porque quando nós estamos nas terras do Deus pagão, pelo menos a sopa de cebola nós tínhamos. Estão lembrados disso? Quantas vezes a gente busca as nossas mandigas, os nossos horóscopos, as nossas, pequenas ações, acreditando em alguma coisa. Deus entende isso, tá? Deus não condena. Mas num projeto de verdadeira liberdade, quando a gente diz assim, quando é que eu conquisto a minha liberdade? Quando tudo isso passa a ser algo relativizado, algo que não tem importância. Porque o Senhor da vida, ele dá vida plena, total. E aqui a vida, gente, é no sentido total, hein? Vida humana, vida espiritual. Então, nós vamos ver isso aqui nos sinais, tá? Certo? Desde o princípio, aqui também nós estamos dando a saúde do espírito também. Isso é importante. Posso ir para frente? Vamos agora para o quarto sinal. Para o quarto sinal. Esse é o sinal da multiplicação dos pães. Na multiplicação dos pães. E aqui, numa análise, naquele material que eu passei para vocês, nós temos ali uma análise, acho que eu coloquei para vocês, não coloquei. Numa análise quiasmática, o quarto sinal é o sinal que faz uma ligação com todos os outros, mas de uma forma que nele se centraliza o grande sentido que está presente em todos. É complicado, eu sei disso. Não deveria nem ter falado isso, mas vocês vão entender agora. Multiplicação dos pães. Nós vimos que o primeiro sinal, bodas e Caná, é uma narrativa específica de João. Não encontramos no sinal. Agora, a filha do funcionário real. Nós encontramos alguns paralelos, com algumas variações, nos sinóticos. Esse exclusivo. A cura do paralítico também nós encontramos também nos sinóticos. Não é um tema também exclusivo de João. O quarto sinal, multiplicação dos pães, nós encontramos em todos os três sinóticos. Tá? João, ele vai assumir uma particularidade muito grande. Eu aqui vou trabalhar o quarto e o quinto sinal, porque eles estão na sequência do outro. O quarto sinal é o sinal sobre o mar. Está falhando, Okay? professor. Está falhando. Oi, fala, Bernadette. Repete o que o senhor falou aí há 1 minuto, porque falhou total. Falhou total? Então vamos lá. O quarto sinal, multiplicação dos pães, está intimamente ligado com o quinto sinal, que está na sequência, que é Jesus andar sobre o mar, que também não é um texto exclusivo de João. Os sinóticos também têm a narrativa quando Jesus anda sobre o mar. Estão lembrados? Nós vemos essas várias partes. Como eu falei para vocês, que o primeiro e o segundo sinal, eles estão numa relação direta, bodas e Caná, judeus, cura do filho do funcionário real, pagãos, nós temos agora também uma relação direta entre o quarto e o quinto sinal. Uma outra coisa, antes de eu falar do quarto e quinto sinal, vocês perceberam que as bodas e a cura do filho do funcionário, eles se dão lá em Caná. Caná onde que fica? Fica lá na Galileia. O terceiro sinal, que é a cura do paralítico, se dá onde? Em Jerusalém, na entrada de Jerusalém, que fica lá na Judéia. Agora, esse quarto sinal vai voltar a ocupar as terras da Galileia. Não é estranho essa... Vocês estão lembrados que no sinótico isso não acontece?
Nos sinóticos você começa um início lá na Galileia, um caminho, e ele chega em Jerusalém. Ele tem essa estrutura. E agora João não. João agora, ele joga. É lógico, porque aqui não se está se tratando, apesar de tudo acontecer num dia, no 6º dia, mas aqui não está se preocupando, a comunidade não está preocupada com uma lógica geográfica. Não está se preocupando com uma lógica temporal humana. Mas está colocando os sinais dentro de um contexto a partir da obra criada e a partir agora acrescentada pelas páginas do livro do Êxodo. Falei do livro do Êxodo. Vocês já encontraram alguns elementos. O Ademir, com muita presteza, colocou o bezerro na sala. A gente coloca o burro na sala, mas agora foi colocado o bezerro na sala. A partir do capítulo 6, vocês podem até deixar a Bíblia de vocês aberta, é no capítulo 6 que vai narrar o sinal da multiplicação dos pães e Jesus andando sobre as águas. A partir do capítulo 6, alguns elementos que são próprios que são presentes no livro do Êxodo, eles se apresentam aqui, de uma forma magnífica, de uma forma estupenda, tá? Então, só lembrando para vocês, tá? Por exemplo, nós temos aqui uma cena, o mar. Jesus atravessa o mar para outra margem, né? Nós temos mar no Êxodo? Sim ou não? Temos. O que acontece com o mar? O mar se abre. Guardem isso. O mar se abre. Saída da escravidão para a liberdade. Nós temos aqui também um mar que é atravessado. Tá? E aqui fala, uma grande multidão seguia. Lá nós temos também na saída do livro lá do Êxodo, também a multidão, que é o povo de Deus, que também atravessou o mar lá a pé enxuto, e aqui no barco. Por que uma grande multidão seguia? Porque eles tinham visto os sinais que ele realizava com os doentes. Sinal é isso, tá? O sinal é o apontamento para onde está a verdade da vida, onde está a fonte do amor, onde está as estruturas que lutam contra a morte. Jesus era tudo isso. Portanto, o povo que vivia no meio da doença, o povo que vivia no meio da morte, o povo que não tinha esperança, vê em Jesus sinais que contrapunham a tudo isso. Tá? Jesus, ao chegar na outra margem, subiu na montanha. Tem alguma coisa que vocês estão lembrando no Êxodo da montanha? Quem é que sobe na montanha? Moisés. Moisés sobe na montanha. Né? E por fim, no versículo 4, estava próxima a festa da Páscoa, a festa dos judeus. Qual que é a festa da Páscoa dos judeus? É a festa da saída, da travessia do mar, da passagem da escravidão para a liberdade. Vocês estão percebendo aqui, então, que o pano de fundo do livro do Êxodo está aqui contextualizado com outros elementos dentro de um outro contexto, porque aqui não é mais Moisés que é o mensageiro de Deus, vamos falar assim. Mas agora é o novo Moisés, é o Cristo. E que não é mensageiro, mas que é o próprio Deus, como nós vimos lá no prólogo. Né? O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Entrando na dinâmica da multiplicação dos pães, eu vou ler porque é tão maravilhoso esse texto, para que a gente consiga tirar os principais elementos. Quando eu falei para vocês, vamos ler onde a gente vai falando assim. Versículo 5, no capítulo 6. Levantando Jesus os olhos
E vendo a grande multidão que a ele acorria, disse a Filipe: onde nós arranjaremos pão para eles comerem? Vocês se lembrarem de Moisés, Moisés sabe que o povo está passando fome no deserto. O que vai vir lá no Êxodo para o povo? O maná. O pão do deserto. E aqui Jesus está no meio do deserto, na montanha, e ele vai também oferecer o pão do deserto. Mas não mais um maná, mas um pão que vai saciar a fome do povo. Tá? Então Jesus pergunta para Filipe. Filipe, viu, gente? Nós temos em todo o texto de João 3 personagens que mostram um pouquinho a história dessa comunidade. Filipe, que representa o judaísmo antigo. Se lembra que o primeiro grupo era de judeus? Sempre é aquele que faz perguntas sem sentido ou respostas escabrosas para Jesus. Filipe tem um papel muito importante no Evangelho joanino. O segundo personagem, assim, com destaque, é André. Porque lá no capítulo 1, versículo 35, se eu não me engano, está lá que André era um dos discípulos de João Batista. Se lembra agora vocês que os batistas faziam parte do grupo de Jesus? E o terceiro elemento... Tem até um outro também, que ele sempre está assim escondido, que é Natanael. Natanael está sempre escondido. É também um elemento importante, um personagem importante. Mas o último personagem, vou falar assim, o quarto personagem é Pedro. Só vai ser lá no final, quando no próximo encontro nosso, eu vou falar de Pedro. E o que Pedro representa. Mas aqui Pedro está quase que silenciado. Até agora Pedro não se manifestou. Então lá, onde Jesus pergunta a Filipe, Filipe, vem aqui, eu quero te fazer uma pergunta. Fala, Jesus. Fala, eu já até sei que você vai perguntar, estou imaginando a cena, tá? Onde é que nós vamos arranjar pão para eles comerem? Jesus falava assim para pô-lo à prova, porque sabia o que faria. Gente, quando é que nós somos colocados à prova? Quando nós somos... Pode falar, Bernadette, Ademir... Quando somos tentados, estamos na dificuldade. Somos tentados, muito bem. Jesus perguntou para colocar... O povo no deserto foi tentado? Só foi tentado. Quiseram voltar para a terra da escravidão. Filipe aqui representa o povo sem esperança. Filipe aqui representa o paralítico que esperou por 8 anos para se jogar na água. É aquele que não vê perspectiva. Vamos ver aqui, na sequência aqui, no versículo 7. Filipe respondeu: 200 denários de pão não seriam suficientes para que cada um recebesse um pedaço. Gente, essa frase aqui é marcante. 200 denários era um salário de 6 meses de um trabalhador rural. Então, nem esse dinheiro todo, no salário de 6 meses de alguém, poderia comprar alimento para dar um pequenino pedaço para cada um. Olha que coisa maluca, hein? Então, Filipe está colocando, Jesus, estamos perdidos, não tem o que fazer. O que Filipe está dando? Que resposta que Filipe está dando para Jesus? Está colocando o poder econômico, a troca do dinheiro por alimento, e que não alimenta, e que não sacia, e que não dá o caráter de justiça para um povo que está sedento, de um povo que está esfomeado, de um povo que quer
matar a sua ânsia de viver de forma plena. Tá? Um dos seus discípulos, André, representa o outro grupo dos batistas, irmão de Simão Pedro, lhe disse: há aqui um menino que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas até André fala isso. Mas o que é isso para tanta gente? Mas André dá uma resposta diferente. Perceberam já? André não vai tentar encontrar no dinheiro a solução, mas ele vai encontrar em alguém que estava lá, no menino, para dar uma resposta. Aqui, gente, é interessante, viu? A palavra André, ela tem no seu correspondente, ou ela vem até do grego, Andres, que significa varão homem. Então aqui André representa os homens adultos, em contrapartida com um menino. E o que o menino, que não é um homem, um varão, o que o menino representa? Representa os criadinhos, aqueles que estão a serviço. Ele traz 5 pães de cevada e 2 peixes. Vocês já perceberam que às vezes a gente fala assim, não é no meu tempo, né? Vai lá com o menino da venda, vai lá com o menino da loja. É a mesma coisa falar assim, vai lá com o empregado da venda, vai lá com o empregado da loja, com o servo, com o servidor. A palavra menino aqui, além de representar o não varão, representa aquele que está a serviço. O que significa dizer? Que uma comunidade só sacia a sua fome se ela estiver a serviço de um e para com o outro. Isso é muito importante. Isso nós não temos nos sinóticos, nesse contexto. Tá? Então a comunidade é uma comunidade que deve ser servidora. André percebeu que o caminho estava no serviço. Tá? Aqui o menino para 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Bem, 5 pães de cevada é um alimento, vamos falar assim, classe A. Classe A. Tá? É um pão de boa procedência. Melhor só do que o pão de cevada seria o pão de trigo, o trigo puro. Mas o pão de cevada é um belo alimento. 2 peixinhos, e aqui também peixinho, no diminutivo, para mostrar que era uma pequena coisa, mas que poderia ter uma grande função. 5 pães e 2 peixes, somando 5 mais 2 dá o quê? Número 7, ou seja, a refeição completa está ali, que nasce no serviço. A refeição completa nasce no serviço. É interessante, gente, olha que coisa, hein? Lá no maná do deserto, no Êxodo, o maná foi trazido pelo vento. A comunidade saciou sua fome sem entrar numa dinâmica de serviço. Aqui a comunidade tem que necessariamente entrar na dinâmica do serviço. Tá? Tomou então Jesus os pães e depois de dar graças, distribuiu aos presentes, assim como os peixinhos, tanto quanto queriam. Quando se saciaram, olha aqui, ó. Você lembra lá que Filipe falou assim? Vai dar um pedacinho para cada um? Mas aqui o que significa saciar? É que para o povo eslavo, é aquele arroto final. Né? Para quem conhece o povo germânico, o povo eslavo, como é que você sabe que você serviu bem alguém? É uma cultura do povo, porque no final eles arrotam. Arrota significa só, olha, eu estou muito saciado. Aqui é falta de educação, mas lá tem esse contexto de cultural, que eu nem sei se hoje ainda tem, mas no passado, o povo germânico, o povo eslavo, tem esse costume de falar assim, né? O arroto, né? Eu estou saciado, estou plenamente satisfeito, tá? Quando se saciaram, disse Jesus a seus discípulos: recolhei os pedaços que, olha, ainda teve sobra, hein? Que sobraram para que não se perca.
Ele os recolheram e encheram quantos cestos? 12. 12, que significa a igreja. A igreja, que deve ser servidora, que deve ser humilde, que deve ser como um menino. Encheram 12 cestos com os pedaços dos 5 pães deixados de sobra pelos que se alimentaram. Vendo o sinal que ele fizera, aqueles homens exclamaram: esse é verdadeiramente o profeta que deve vir ao mundo. Jesus, porém, sabendo que viriam buscá-lo para fazê-lo rei, refugiou-se de novo sozinho na montanha. Isso vai ter alguma coisa paralela no livro do Jesus refugiou-se? Quem é que se refugiou? Diácono, está picotando. Depois que o senhor falou que algum paralelo, aí picotou tudo. Vocês encontram algum paralelo no livro do Êxodo? Jesus se refugiu para proclamá-lo rei. Vocês se lembram de algum paralelo no livro do Êxodo? O que Moisés, ao ver aquela profanação, o culto a Baal, o que Moisés fez? Moisés subiu na montanha. Moisés subiu na montanha por 2 vezes. E lá, ao subir na montanha, o que ele recebeu? As tábuas da lei. Queriam proclamar Jesus rei. Queriam fazer de Jesus um ídolo. Aquilo que Jesus não seria. Queriam fazer de Jesus talvez um Baal. Queriam fazer de Jesus um líder revolucionário para matar os invasores. Jesus não estava para esse serviço. Magnífico isso. Magnífico. O que Moisés traz para o povo? As tábuas da lei. O que Moisés traz para o povo? As tábuas da lei. O que Jesus traz para o povo? O amor de Deus. Lembra-se lá do prólogo? Vamos emendar agora o 5º sinal, que está na sequência. Jesus vai ao encontro dos seus discípulos caminhando sobre o mar. Está lá no capítulo 6, na sequência, versículo 16. Aqui já é o 5º sinal. Ao entardecer, toda vez que na linguagem evangélica, noite, entardecer, significa o medo, a falta de coragem, a dúvida. Ao entardecer, se lembra lá no prólogo novamente? As trevas e a luz, estão lembrados? As trevas e a luz. Ao entardecer, então aqui as trevas. Não se esqueçam que Jesus se refugiou na montanha. Ao entardecer, seus discípulos desceram ao mar e, subindo num barco, voltaram para casa. Dirigiram-se para Cafarnaum, que era do outro lado do mar. Vocês estão percebendo que aqui nós estamos quase com uma tentativa narrativa, que é aquela vontade de voltar para o Egito, né? Podemos até fazer esse paralelo, mas vamos ver mas não vai ser isso que vai acontecer. Para Cafarnaum, do outro lado do mar. Já estava escuro, já era noite. E Jesus ainda não viera encontrá-los. Além disso, soprava vento forte e o mar se encrespava. Ou seja, o mar representa o mundo. Então, olha a cena, hein? Na saída do Egito para a Terra Prometida, o mar se abre.
quando os discípulos deixam Jesus para caminhar com suas próprias pernas, o mar se fecha e começa a se agitar. Já estava escuro e Jesus ainda não viera encontrá-los. Além disso, soprava vento forte e o mar se encrespava. Tinha o remar cerca de 25 ou 30 estádios. Isso não é uma distância grande. Da margem, dava para se ver o barco, em perigo. Tá? Quando viram Jesus aproximar-se do barco, caminhando sobre o mar. Ou seja, Jesus está acima das agitações do mundo. Ficaram com medo. Quando é que a gente fica com medo? Quando nós não temos confiança, quando nós não temos certeza das coisas. Jesus, porém, lhes disse, e aqui tem a grande conclusão dessa parte, sou eu, não temais. Onde é que nós encontramos essa frase? Sou eu. Yahvé. Moisés conversando com Deus lá no Sinai. Mas, Senhor, como é que eu vou falar o seu nome para o seu povo? Fale apenas para eles que eu sou aquele que sou. O que Jesus fala? Eu sou. É a afirmativa da divindade de Jesus. Tendo como pano de fundo o Êxodo. E quando Jesus fala, não sou, logo vem, não temais. A presença de Deus na existência humana tira do homem todo o medo, todas as incertezas, todas as dúvidas. Quiseram então recolher ao barco, mas ele imediatamente chegou à terra para onde iam. Por que Jesus não entrou no barco e chegou na terra? Porque Jesus vai à frente do seu povo. Jesus mostra o caminho do seu povo. Jesus vem ao encontro do seu povo. Assim como Jesus se encontra com a samaritana, Jesus se encontra com o seu povo. Assim como Jesus se encontra com uma samaritana medrosa, num horário atípico, porque ela tinha pecados, porque ela não queria ser vista junto com o povo. Jesus dá a ela, nesse encontro, a resposta das suas angústias. Quando Jesus se encontra com o paralítico já estava acomodado e conformado com a sua situação, falou assim, levanta-te, ande. E ele anda, e ele retoma o seu caminho. Jesus sempre está à frente no encontro. O encontro parte da sua iniciativa, parte da sua ação, que vai ao encontro dos momentos de maior dificuldade e de maiores desesperos humanos nesse processo de redescoberta do sentido criador. Tudo estava lá no princípio da criação, mas pelo pecado, pela caminhada do povo, esses princípios e pela liberdade que Deus dá ao homem foram deixados de lado. Mas a liberdade sempre é respeitada. Vocês podem perceber, Jesus sempre recebe a indagação e a necessidade. Jesus, eu preciso, olha, Maria, eles não têm mais vinho. O funcionário real. Jesus, salve meu filho. O paralítico. Jesus pergunta, você quer ser curado? Eu quero. E agora, no pão, o povo tem fome? Temos fome. E agora no mar, vocês estão com medo, eu estou com vocês. Sempre a necessidade humana, Jesus está pronto para a ação e para o atendimento das necessidades. Mesmo diante das fragilidades e dos pecados que nós encontramos. Abra os seus microfones. É a providência de Deus na nossa vida, né? É isso, que nós damos o nome da Divina Providência. Providência. A Divina Providência. Gente, eu não sei, toda vez que eu percorro os sinais, eu fico tão maravilhado.
eu me sinto assim, tão agraciado por Deus. Sabe o que eu sinto? Eu não sei se, eu creio que está acontecendo com vocês isso também. Eu sinto o amor de Deus, a força de Deus. Então, não precisa nenhuma prova científica que Deus existe. Porque quando a gente sente, a maior prova é sentir, né? Quando é que o homem descobriu que o fogo queima? Quando eles colocaram o dedo, a mão no fogo e sentiram uma dor grande. Quando é que a gente sente Deus? Quando a gente sabe que Deus existe. Quando a gente sente esse Deus presente na vida. E os sinais apontam para a existência e para a presença real desse Deus na nossa vida. Deus não está no céu. Deus não está distante de nós. Deus está conosco. E Jesus é o sinal, que aí depois vem toda a dimensão sacramental desse Deus aqui. Por isso que nós falamos, qual é o sacramento de Deus? É Jesus Cristo. E qual que é o sacramento de Jesus Cristo? É a igreja. E qual que é o sacramento da igreja? São os sacramentos, batismo, todos feitos em nome de Deus, através de Jesus Cristo. Mas essa é só uma definição sacramental. Vamos lá, vamos começar um pouquinho. Dúvidas, perguntas, desesperos, manifestem agora aí. Eu não tenho uma pergunta, só tenho um comentário a fazer. Eu nunca tinha estudado nessa ótica de comparar com o Antigo Testamento, o Evangelho de João. E assim, eu tô ficando cada vez mais encantado, né, com tudo isso que o senhor tem passado para nós. Assim, para mim está sendo maravilhoso tá fazendo esse comparativo, e está me trazendo muito mais compreensão que eu não tinha. Então, para mim, está sendo ótimo. Eu não tenho nenhuma pergunta, não, nenhuma dúvida. Perfeito, que bom. Nossa, tudo... Fala, Madalena, fala aí. Eu também assumimos as palavras do Wilson, eu estou gostando muito, apesar que essa semana nós tivemos muito essa espiritualidade para entender melhor como as coisas, parece que está assim, sabe? Eu vi muita coisa sobre isso aqui, dos milagres, essa semana, no filme Madalena de Magdala, então foi bem mais fácil, assim, você passar junto com essas passagens, né? Eu estou muito agradecida, porque tem coisas que às vezes a gente não entende, e com um reforço, sim, a gente passa a ver melhor, com clareza, esses milagres, como que diz, esses sinais, né? Que muitas vezes também vem alguma coisa para a gente e a gente não percebe, mas em forma de uma palavra de uma pessoa, em forma de um aprendizado, assim, de uma leitura bíblica, você passa melhor a entender os sinais que vêm até mesmo para a gente, né? Muito obrigada, viu? Nada. Eu não vou falar nada porque seria redundância. Sou grata também, maravilhoso. Obrigada, viu, professor? Suas aulas são maravilhosas. Mas toda vez que eu assisto assim as aulas, eu fico me perguntando por que quando a gente assiste uma missa e na homilia a gente não tem essa explicação assim clara, sabe? Eu não sei o motivo, porque é uma explicação que eu acho que as pessoas iam sair de lá, não sei se mais satisfeitas ou mais esclarecidas, entendeu? E porque eu vejo assim que muita gente lê a Bíblia e não entende o que está escrito ali. Até eu mesma já li várias vezes e entendi as coisas de forma diferente. E eu penso que na missa, na hora da homilia, deveria ser explicado melhor, assim, uma linguagem mais simples, né? Lógico, porque ali tem pessoas de diversos... não cultura, né? De conhecimento, vamos falar, não é cultura. E não é feito. Aí até quando eu estou assistindo a homilia, eu fico me perguntando por que não fala como a gente estuda, né, a teologia. Eu gostaria que fosse
falado nas missas, assim, de forma para que todas as pessoas entendessem essa analogia, assim, o que foi feito no Antigo Testamento foi cumprido no Novo Testamento, que eu acho que ia melhorar até a fé da pessoa mesmo, a crença mesmo, entendeu? Tá. Então vamos lá. Então nós temos, você falou duas coisas aqui que sempre tem que colocar. O aprofundamento teológico exegético, que é o que nós estamos fazendo aqui, de uma forma superficial, e a homilia. O que é homilia? A palavra homilia significa trazer a mensagem libertadora de Deus e na pessoa de Jesus Cristo para a minha vida, para o meu contexto de caminhada de hoje do mundo. Então, uma homilia, como o que eu fiz aqui, nunca seria uma homilia. Mas quando, por exemplo, nós temos um domingo, onde esse texto do pão, da multiplicação do pão, a homilia tem que levar aqueles que estão participando da Santa Missa a perceber que, primeiro, somos responsáveis pelos outros. Que, segundo, as respostas, elas não se esgotam numa troca mercantilista, onde quem tem dinheiro pode dar e quem não tem não pode dar nada. Porque, na verdade, a coerência do mundo está num mundo criado por Deus, feito pela justiça, pela fraternidade e pelo direito de uma vida plena para todos. O que eu falei aqui? Eu falei tudo que nós aqui estudamos, mas numa linguagem em que quem participa está nesse sentido. Aí o que acontece? A pessoa vai para casa e fala assim, nossa, como essa palavra hoje tocou a minha vida. Aí eu vou fazer meu aprofundamento, eu vou fazer um curso de teologia, vou pegar um livro, uma reflexão de um padre, né? Que pode ser uma reflexão orante, pode ser uma reflexão teológica, né? Então a homilia, Bernadette, ela sempre nos coloca diante de Deus, porque ela é um encontro meu para com Deus. Então, na verdade, a homilia não é a palavra própria do padre, do diácono. A homilia é a voz de Deus que, através dos seus ministros, é ouvida pelo povo. Uma vez eu nem me lembro nem o que eu falei, que eu falo para vocês, viu? Pelo menos comigo. Quando eu faço uma homilia, eu não consigo depois, a gente prepara, é lógico, mas muitas vezes algumas coisas ela fogem do roteiro. Eu não consigo depois me lembrar o caminho que eu fiz. Eu não, porque a hora a gente percebe que o povo está sedento da palavra. E a gente tem que colocar no espírito que a minha palavra não seja a minha palavra, seja a palavra de Deus. Eu nunca me esqueço que um dia, terminando uma homilia na sacristia, falar uma pessoa que eu nunca tinha visto na minha vida, nunca mais ouvi também, assim, diácono, eu queria te falar uma coisa. Você hoje ajudou a redescobrir o sentido da minha vida na sua homilia. Muito obrigado. Te agradeço de coração. Nunca mais vi essa pessoa. Aí, o que eu falei para essa pessoa? Eu, o diácono, o Márcio, não falou nada, mas Deus falou muita coisa para essa mulher. Deus falou muita coisa. Então, a homilia, ela não é um estudo. A homilia, ela é um encontro. A homilia é quase assim, é a samaritana com Jesus no poço de Jacó. Tá bom? Não sei se eu consigo responder. Deixa eu falar uma coisa, professor. No caso, assim, a homilia não seria, por exemplo, aquelas palavras de Jesus da Bíblia daquele dia trazida para nossos tempos de hoje, para nossa convivência com Jesus agora, no agora? Não seria mais ou menos isso? A tradução, eu digo isso porque, por exemplo, antes dessa pandemia, eu sou legionária, eu não sei se eu já falei, mas para sempre eu falo. E eu tive reunião na Cúria Nossa Senhora de Guadalupe. No domingo, às 10 da manhã, eu estava na missa e o padre não era o nosso pároco, era um outro padre de outra paróquia. Ele fez uma homilia muito bonita. Naquele dia eu estava bem espiritualizada, assim, para voltar mesmo para a homilia.
Nunca esqueci das palavras que ele falou assim: se teu irmão te bate, não reivindique porque ele está ali, não vá tomar as dores de seu irmão, porque ele está ali, ele mesmo pode se reivindicar. Aí ele deu um monte de exemplo nesse sentido e falou assim: se por um acaso entra um louco dentro dessa paróquia e quebra todas essas imagens, não vá você se meter com o louco, porque você vai perder a vida. E você vai estar pecando, porque Deus está no céu e está vendo o que estão fazendo com as coisas dele. Reze, peça cumprimento, procura ajuda, procura de outra forma, mas não vá se meter com o luto. E deu no sentido disso aí, e tudo bem, eu saí com aquilo da igreja. Fui na reunião, cheguei lá, acabei pecando. Um pecado esse que, por exemplo, eu tomo como pecado porque o presidente começou a falar muita coisa contra a muita gente. Eu não vou entrar em detalhes aqui, só vou dizer assim, ele era a favor de uma tal coisa e danificava outra. E nem, como diz assim, naquela hora eu não pensei duas vezes e comecei a sentir as dores. Ele olhou para mim e falou assim: Dona Madalena, por favor, se sente, não precisa a senhora reivindicar. Eu levantei de novo. Aí eu perdi as estribeiras e falei: não, nós estamos na reunião católica, estamos aqui para rezar por Maria, não vim falar de presidente tal ou de presidente outro. Nisso ele baixou a cabeça. Quando eu baixei a cabeça também, que eu me sentei, eu me lembrei das palavras do padre. O que o padre disse? Que quando a gente visse o irmão da gente levar um tapa, fosse procurar ajuda. Eu estava sozinha no meio de uma multidão, praticamente, contra um. Como é que eu ia contra o presidente da reunião? Só que eu não poderia me calar naquele exato momento, porque eu estava lá para rezar. Só que, nesse sentido, eu entendi a homilia nesse dia, que eu falei assim, sempre que a gente for uma missa, a gente deve trazer para a gente da homilia o que ela está dizendo para você naquele dia. Por isso, eu acho que, no sentido, será que eu estou certa ou estou errada? A homilia seria um recado para você naquele dia. Se não for para você, é para um irmão que você vai encontrar no caminho naquele dia. É Jesus que te fala, o evangelho de hoje leva essa mensagem a alguém. Não seria isso? Seria isso. Por exemplo, a gente pode dividir o que é sermão e o que é homilia. Sermão é um conjunto de orientações numa perspectiva moral passada para o povo. E o que é homilia? Homilia é a colocação da palavra de Deus na nossa vida, no nosso cotidiano, a partir daquela palavra apresentada naquele dia. O Luiz está com a mão levantada, Luiz, acho que ele quer falar alguma coisa. Eu gostaria, professor, acompanhando as nossas aulas, eu fico me perguntando sobre esses ensinamentos do Senhor, e até eu peço desculpa se a minha colocação eu não seja muito feliz em colocá-lo. Mas eu tenho percebido e acompanhado que esses estudos, todos esses sábados, esse aprendizado, ele está sendo para nós um caminho, uma percepção de vida, um itinerário, para que nós possamos tanto utilizá-los na nossa vida em família, no trabalho, mas principalmente nas comunidades. E eu tive pensando, analisando essas dificuldades, esses caminhos que toda essa geração, esse povo passou, acontece todo dia, toda hora, todo momento na nossa vida, principalmente em comunidade. Quando a gente pensa em fazer um trabalho, pensa em uma pastoral, sempre a gente encontra esses caminhos, talvez positivo e contra, não é? Mas, assim, eu estou muito agradecido e agradeço ao senhor e todos por a gente ter essa oportunidade de ter essa percepção e colocar o pé firme no caminho. Era isso que eu queria perguntar para o senhor e passar o que eu estou entendendo de tudo isso. Muito obrigado. É isso mesmo. Obrigado a você, Luiz. É isso mesmo. A Jane Cleide também quer falar, Jane Cleide? Quando a
a Madalena estava falando, eu fiquei lembrando do primeiro dia da teologia, quando o professor falava que a gente estava chegando ali sem entender muita coisa, mas isso ia depender do nosso esforço. E a cada dia que a gente fosse se alimentando e conhecendo ainda mais da palavra de Deus, as responsabilidades na nossa vida iam aumentar ainda mais. E a gente ia passar a ver certas dificuldades, certas coisas, de uma maneira diferente e mais madura. Até mesmo quando ela falava da homilia do padre. Às vezes a gente ia na missa e nem prestava atenção no que o padre estava falando. E hoje a gente vai na missa, quando o padre está lendo aquele evangelho, quando a gente está fazendo aquela reflexão, já vem aquilo tudo na nossa cabeça. A gente já está sabendo do que é que o padre está falando. E isso requer uma responsabilidade maior, porque eu tenho consciência daquilo que está sendo falado. E aconteceu uma coisa comigo, que até um certo dia eu fiquei me perguntando o porquê disso. Eu comecei com a catequese de adultos. Já tinha estudado sobre como dar catequese de adulto, mas nunca tinha pegado. Aqui não tinha catequista, então eu peguei essa aqui. E aconteceu a namorada de um dos meus catequizandos, um dia na missa. Eu estava lá na missa, olhei para ela uma vez e continuei fazendo o que eu estava fazendo. No final da missa, ela chegou para mim e falou assim: eu passei a missa todinha olhando para você. Aí eu, olhando para mim? Sim, porque eu não conseguia parar de olhar, porque eu vi uma luz muito forte. Aí eu, luz muito forte? Mas que luz era essa? E aí ela parece que queria me falar alguma coisa, mas chegou outras pessoas na hora. E aí a única coisa que ela falou foi: eu sonhei com você essa noite. E saiu como se quisesse chorar. Depois nunca mais eu encontrei essa jovem. E aí eu fiquei me perguntando, às vezes quando a gente estava estudando, que falavam que a gente tem que ser luz na vida de outras pessoas, não falando, mas através do nosso testemunho de vida. E aí eu fiquei me perguntando o quanto que é importante a gente participar bem da Santa Missa. A gente realmente está presente, porque de uma forma ou de outra a gente continua sendo luz na vida das pessoas. E aí eu fiquei me perguntando, mas como uma pessoa que eu nunca vi, que nunca me ouviu falar, chega para mim e fala uma coisa dessa. E aí eu fiquei me perguntando, eu disse, meu Deus, o que é que tu está querendo me dizer com isso? Que tipo de luz é essa? Só que nunca mais eu encontrei essa jovem. Pretendo encontrar e conversar sobre isso. Só que eu fiquei me perguntando também, obrigada por me ajudar a ser luz na vida de pessoas que eu nem conheço. E aí eu ficava pensando também nessa responsabilidade que a gente tem, de a cada dia estar aqui, a cada sábado, estudando, meditando, mas que a responsabilidade para o nosso lado, ela aumenta a cada dia. E esse estudar, esse ver de mais de perto, se aprofundar realmente dentro da teologia, traz uma mudança radical na nossa vida. Se a gente estiver disposto a caminhar de acordo com aquilo que a gente está estudando. Perfeito. Bacana. Tá bom, gente, olha, não sei se mais alguém tem o que falar, né, já são 11, hoje nós ultrapassamos aí o tempo aí. Mas foi muito bom ter estado com vocês, viu? Foi muito bom. Semana que vem a gente vamos trabalhar os últimos 2 sinais. O último sinal é o que vai dar um desfecho disso tudo, e vamos começar a trabalhar a segunda parte do livro, que é o livro da glória, tá bom? Vocês vão verificar para onde que os sinais nos levam, tá bom? Então tá bom. Sinto feliz. O Marco, quer falar alguma coisa, Marco? Não. Abri aqui para as despedidas. Posso dar o beijo para vocês, Nilson? Sim, Diácono. Só queria... É que, na verdade, eu estava com esperança que o Honório entrasse. O Honório, ele está doente, né? Na quinta-feira ele estava em observação, suspeita de Covid, mas ele está com uma infecção no pulmão, né? Então, não falei antes, porque a minha expectativa era que ele entrasse ao longo
da aula, mas como ele não entrou, eu queria que nós fizéssemos essa bênção final e a oração por ele. Então vamos então pedir pelo Honório, vamos pedir para que ele logo recupere a sua saúde. Né, o Papa Francisco, que saiu do hospital essa semana, a primeira coisa que ele fez quando chegou na sua casa foi fazer uma oração diante da nossa saúde, né, rezando por todos os doentes. Então, que Nossa Senhora da Saúde então proteja o Honório, proteja todos os doentes. Eu tenho, só para vocês terem uma ideia, esse final de semana eu tenho que visitar 5 pessoas em suas casas que estão adoentadas e vão fazer cirurgias, né? Nós temos muitas pessoas doentes. O meu irmão também fez uma cirurgia essa semana. Agora eu vou até sair daqui, vou lá na casa dele lá. Mas ele está bem, está se recuperando. Então, que Deus proteja todos aqueles que necessitam da proteção divina para recuperar as suas saúdes. Tá bom? Tá? Que Deus proteja vocês. Que Deus os abençoe. Que Deus lhes dê sabedoria. E que Deus sempre os faça aqui presentes nesses encontros de oração e de estudo, que são muito bons. Tá? O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de São José, Pai Jesus, patrono da Igreja, intercessão de nossa Mãe Protetora, Senhora da Saúde, desça sobre todos nós. A bênção de Deus Todo-Poderoso e Espírito Santo. Amém. Gente, bom final de semana, fiquem com Deus, tá? Semana que vem não faltem, fosse coragem, hein, tá bom? Obrigada. Ok. Pessoal, boa semana a todos, hein? Tchau. Boa semana a todos. Obrigado. Obrigado. Tchau.